Falar do jornalismo jacareiense nos últimos 50 anos e não falar de Heloísa Nascimento é esquecer-se de um dos nomes mais competentes da cidade. A convidada de hoje do programa Gente em Destaque é advogada por formação e jornalista por devoção. Heloísa fez parte do Diário de Jacareí por mais de 30 anos, ocupando os mais variados cargos, como o de redatora, diretora e de 2002 a 2007, diretora e proprietária do jornal. Com textos bem escritos e jornalismo bem praticado, Heloísa marcou época em Jacareí com polêmicas e muita personalidade. Profissional bastante conhecida e influente, esteve ao lado de prefeitos, vereadores, deputados e pessoas de destaque, como o eterno presidente do Corinthians, Clube de Coração de Heloísa, Vicente Mateus. No programa de hoje, ela vai falar sobre sua carreira, sua vida, os novos rumos do jornalismo e contar algumas de suas histórias destes 45 anos dedicados à informação. Bom, Luiz, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Vamos relembrar então um pouquinho a sua época do Diário de Jacareí. Descreve pra gente como é que era a redação do Diário a primeira vez que você entrou no jornal, lá na década de 60 ainda. Não é bem Diário de Jacareí. Antes era o jornal Combate, aqui na José Bonifácio, atrás da Matriz. Naquele tempo tinha só o Jobanito, como sempre, que era colaborador, tinha eu e o pessoal todo que colaborava. E eu trabalhava no INSS, no NPS, naquela época era NPS, eu prestei um concurso lá, fui aprovado e passei, fui trabalhar no NPS. E como eu tinha antes dado aula no Lamartine de Lamário, como professora substituta, eu conheci a Isabel Lorena, que era filha do Aparício Lorena, que era dono do Combate. E ela me convidou para escrever, eu comecei a escrever nos artigos, eu me lembro até o primeiro que eu escrevi na minha vida foi quando a Jaqueline Kennedy casou e eu falei sobre o casamento da Jaqueline, é o título do meu primeiro artigo. Aí eu comecei a ajudar o seu Aparício a fazer o jornal. Daí eu entrava no jornal às 6 horas da manhã, depois entrava no NPS às 8, saía no almoço, almoçava, porque ele dava pensão, depois voltava a 1 hora, depois saía do serviço às 6 e ia para o jornal até às 8. E fui aprendendo, e lá a gente compunha, eu aprendi a compor, escrever compondo direto no componedor, que era onde a gente colocava aquelas letras de chumbo. E ali nós fazíamos o jornal, e depois eles punham na chamada bolandeira, amarrava para colocar depois na máquina. E às vezes você tinha todo aquele trabalho, conforme o mau jeito que você pegava, caía tudo. Tinha que começar tudo de novo, mais umas 3 horas e meia, 4 horas, fazer tudo de novo. Era bastante difícil. Quer dizer, você era professora antes, né? Era professora substituta. Depois fui funcionária para o federal e comecei a fazer jornal junto. Daí, a partir de que momento você se fixou só no jornal? Em 73, se não me engano, eu tive férias no NPS, sempre ainda NPS. Quando eu saí de lá, era NPS. Aí a redação do jornal O Jacaré era aqui na rua Corneteiro Jesus, número 97, onde tem um estacionamento na esquina. E aí, como eu conheci no restaurante do Brito, o seu Jair, que era o fundador do jornal, e o Nene, eles tinham a Gráfica Paulista e resolveram fundar o jornal Jacareí, junto com o Mendes Silva, que era gerente do Banco Mercantil. Daí eu fui lá nas férias e comecei a dar arrumada naquilo lá, porque tinha poesia na primeira página, homenagem ao Duque de Caxias, que o senhor Jair adorava o Duque de Caxias. Ele era reformado da Maria Mercante, então tinha aquelas coisas assim, aquelas elogios para os generais, aquelas coisas para a ditadura, aquelas coisas... Ditadura é modo de dizer, né? Porque não é diferente de agora. Então, e aí eu comecei a escrever, daí eles gostaram. Daí eles falaram assim, Luiz, você podia vir trabalhar aqui. Eu falei, mas depende, eu só trabalho com salário, não vem trabalhar lá. Porque naquele tempo, quem quisesse escrever em jornal, qualquer um podia escrever, desde que vendesse anúncio. Eu falei, eu vou escrever em jornal como jornalista, não como vendedor de anúncio. Mas nós pagamos tanto. Como era igualzinho, eu falei, quanto você ganha no NPS? Falei, tanto. Falei, top, daí eu pedi demissão do NPS e fui trabalhar ali no... Quer dizer, então aquela... Eu fui a primeira jornalista profissional do Jacareí, que exigia um salário e registro em carteira. Então, quer dizer, já estava enraizado em você, aquela veia jornalística
Que vinha de algum lugar, porque na né? escola normal eu fazia o jornal de classe, era eu que fazia. Essas coisas vêm. E a partir daí você começou daí o Combate, esse outro jornal. Daí o Jacaré, depois no Jacaré. Nós mudamos o nome, como eu fiz muita amizade com o Totti, que é o terreno da Zambiagem, o dono do Diário de Bugi. Ficamos muitos amigos. Aí ele pegou e falou assim, muda esse negócio. E Jacaré era muito feio, porque a gente ia fazer cobertura em São Paulo, por exemplo, no Palácio, e tinha que pôr crachá e estava lá Jacaré. E todo mundo chamava, Jacaré, vem cá. Aí eu chegava e falava, seu Jair, esse negócio de jacaré é muito bonitinho, esse jacarezinho, mas ele tá na lata do biscoito, tá no frontispício do jornal, vamos mudar o nome do jornal. Daí o Totti falou, como o Totti era dono do Diário de Bugi, ele falou, põe Diário de Jacareí. Mas o jornal sai uma vez por semana. Ele falou, não tem importância, fica a marca. Aí o Totti pegou, aí nós mudamos o nome para Diário de Jacareí, para segurar a marca, que está até hoje. E quer dizer, você não foi influenciada por ninguém da sua família? Ninguém da sua família foi por esse ramo de jornalismo? Não, ao contrário, agora que eu tenho um sobrinho neto que é jornalista, professor de sociologia, e tenho uma sobrinha que é da TV A Crítica lá de Manaus, ela mora lá. E nessa época, década de 70, ainda o jornal não chegou a sofrer por conta do AI-5 nenhum tipo de censura? Jacareí não Só foi... o jornal Combate, só no Combate. Na época, houve uma crise muito feia na Santa Casa, em 68, 69, e na época o falecido Stipe Júnior era correspondente do Estadão e ele veio me procurar para ele fazer uma matéria com a Santa Casa. As freiras, se não me engano, ele mandava na Santa Casa. E naquela época a moda era tudo ia para Caçapava. Gostava de pão do exército, aí já vinha pegar a turma, ia qualquer coisinha, ia todo mundo para Caçapava. Que lá que ficava a concentração lá que militar, ficava o exército aqui na região. Aí foi uma campanha e a Santa Casa entrou em greve, os médicos entraram em greve. Daí eu fiz um artigo, eu fiquei ao lado da intervenção e fiquei ao lado das freiras na época, e fiquei ao lado da intervenção, e os médicos não. Aí, nessa época, como a crise chegou num ponto, chegou o jipe de Caçapava, foi lá, enquadrou todo mundo, fez todo mundo voltar a trabalhar, e o coronel foi lá no jornal, pegou o jornal que nós já tínhamos tirado a cópia, olhou meu artigo e falou assim, isso aqui é tudo muito bonito. Pegou, rasgou e jogou fora, só que não sai mais nada de Santa Casa a partir de agora. Nem por isso eu pedi indenização, né? Eu lembrei do Carlos Heitor Coni, eu podia ter pedido indenização. Porque ele ganhou, né? Ter pedido indenização, né, para o governo, né? Quem sabe. E a partir do Diário de Jacareí, com o nome já registrado tudo, começou uma grande parceria sua com o também jornalista e advogado Ulisses Guedes. Daí o jornal, ainda na época o Antoninho Nunes era prefeito de Jacareí, aí ele queria controlar o jornal. Controlar de que maneira, você sabe? Certo, controlar tudo, quer dizer, o que você escrevia, o que tudo, controlar tudo. E aí eu comecei a brigar com ele. E daí eu saí do jornal. Então, na época, o Bruno Decara, que era da Engecom, ele comprou o jornal. A Engecom era a empresa imobiliária que tinha todos os grandes interesses, como hoje tem aqui em Jacareí. Não muda nada, só muda a época. Aí ele vendeu o jornal, mas saiu em nome do Vicentinho Decara, irmão dele. E ficou o jornal. Mas eu não fiquei satisfeito, eu peguei e falei assim, eu sabia que o jornal era do prefeito, eu fiz uma matéria já criticando o prefeito, daí me puseram para fora do jornal. Aí não tinha para quem dar o jornal. Quem vai tocar o jornal? Daí lembraram do Ulisses, que estava, se não me engano, ele tinha acabado de sair da padaria Paris, que ele era gerente, o cunhado dele tinha comprado a padaria Paris, o Luiz Berkowski. Aí deram o jornal para o Ulisses. Aí o Ulisses tocou. E vai e vem. Depois amigos comuns me aproximaram do Toninho. Acabamos ficando amigos. Uma grande amizade, até ele morrer. Até depois de ele deixar de ser prefeito, eu visitava muito. E com isso, eu voltei ao jornal. E depois foi indo. E eu fiquei sócia. Depois eu comprei a parte do Ulisses. Mas isso aí é bem mais pra frente, né? E ainda nessa época, década de 70 ainda, quais eram os grandes jornalistas, não só de Jacareí, mas que você costumava acompanhar, que você se espelhava? Quais eram esses nomes? Meu ídolo sempre foi o Carlos Lacerda. Sempre foi. Inclusive o William falecido, o advogado William Fiore, ele sempre me chamou de Lacerdinha. Meu ídolo sempre foi Carlos Lacerda, como político e como jornalista. Ninguém menos polêmico, né? Meu ídolo ainda é o Carlos Lacerda. Não tanto assim, né? Porque com os anos a gente vai ficando mais
Mas meu ídolo sempre foi de jornalismo, o Carlos Lacerda, porque nós vivíamos uma época de ditadura, de repressão. E o Carlos Lacerda passou aquilo de combatividade, a gente tinha que brigar. O Carlos Lacerda era contra qualquer um que entrasse no poder, ele era contra, né? Então, era uma espécie, ele não era qualquer um que estava no poder. Não é com qualquer um. Ele era contra, foi contra o Estado Novo, foi contra depois da ditadura, porque o governo realmente, as revoluções, elas costumam engolir os seus criadores, né? Então foi o que ele fez, foi o que aconteceu com a Revolução, que começou como nome de Redentora, né? Então a minha inspiração jornalística foi o Carlos Lacerda. E falando sobre o jornalismo em geral, até onde, qual é o limite da ética de jornalista, na sua opinião? Mas a ética não tem limite. A ética tem que ser limitada, não chama ética. O jornalista deve ter... Até que ponto o jornalista não se a pode... ética do jornalista hoje é a ética do patrão. Porque senão ele não vai ser jornalista, não vai trabalhar no jornal. Jornalista é uma coisa. A pior mistura que pode fazer é você ser jornalista e dono do jornal. Não tem lugar para isso. Quem fez isso, quem fez só isso, foi o Hélio Fernandes, que sofreu tudo que nós sabemos que ele sofreu, e que hoje o jornal dele é tribuna da empresa. Esse sim tem o direito a essa indenização milionária que o governo dá. Esse talvez é um dos raros casos que merece a indenização, porque esse foi duramente perseguido, porque ele ficou como dono da tribuna da imprensa, que foi um jornal criado pelo Carlos Lacerda. O Hélio Fernandes, ele sofreu muito. Foi o único que realmente sofreu tudo. Ele era jornalista e dono do jornal. Mas normalmente se separa, né? O jornalista pode ser dono do jornal, mas ele não vive tanto aquele clima de redação, aquela coisa que a gente tem de frustração, de ideal. Então ele enxerga o lado mais comercial. Até na época o Totti falava para mim, quando eu brigava muito, o Totti falava para mim do Diário de Mogi e transformou aquilo numa potência. Os filhos deles é que deixaram a herança desse ladeira abaixo por causa da televisão. Jogaram tudo na televisão e deixaram o jornal de lado. Mas o Totti falava para mim, Heloísa, para com isso. A única coisa que eu não vendo no jornal é o título. Do título para baixo está tudo à venda. O departamento comercial é que manda a redação. Primeiro vem o departamento comercial, depois a redação. E nós jornalistas temos mania de achar que a redação manda o departamento comercial, como se não... E aí o nosso salário vem da onde? Então é muito difícil. É muito difícil você fazer esse equilíbrio, é difícil. Quem tem paixão pelo jornalismo, quem vive a democracia na sua intensidade, não consegue equilibrar. Como é que você fez para conciliar isso? Eu conciliei aos trancos e barrancos. Uma hora assim, outra hora assim, você vai, é double face, né? É o self, né? E a sombra, né? Você vai, aquela coisa de psicologia profunda. Você vai fazendo e uma hora você é Mr. Hyde, outra hora você é o médico e o monstro. Jekyll, né? Cada hora você é uma coisa. Para conseguir equilibrar, se você é jornalista mesmo, e você ainda tem que ser dono de jornal. Porque a pior coisa que existe para um jornalista vocacionado é ser dono de jornal. Mas aí, no meio disso tudo, em 72 você se candidata a vereadora, né? Pela Arena. Então, em 72 nós tínhamos eu conheci o Malek, que é meu amigo querido até a morte dele, e eu cheguei em Jacareí em 68. Daí nós fazíamos as nossas revoluções políticas, o pessoal gostou. E o Benedito Charles Lencioni foi candidato. Daí eles me convidaram para ser candidata. Que foi a eleição que o Toninho Nunes ganhou, né? Foi uma desgraça, todo mundo chorou. E como é que foi essa experiência para você, de ser candidata a vereadora? Normal, porque eu ia para o comício como... Eu ia para a redação, para mim não tinha muito... Eu não sei esse negócio de cabalar a volta, aquelas coisas de ficar alisando eleitor. Eu nunca fiz isso, né? Aliás, nem gostava. Eles chegavam pedindo as coisas, eu virava as costas. Até logo. Eu fui porque o pessoal queria que... Eu gostava mais do palanque, eu era palanqueira. Eu curtia esse negócio da eleição, o palanque. O gostoso era isso, você curtia o palanque, naquela época era gostoso. Você citou aí o Malek Assad, fala um pouquinho sobre essa amizade de vocês que durou aí mais de 20 anos. Você chegou a ser, você falou do palanque aí, você chegou a ser uma das mocinhas que ia entregar flores para ele no palanque? Eu comecei assim, né? na rua João Américo, o Mário foi candidato a prefeito. Daí a Isabel falou assim, mas estou precisando de gente para entregar uma flor para o candidato nosso. Você topa? Eu falei assim, claro.
Daí eu fui lá, Málaga será homenageado pelos moradores. Como eu morava ali na Tiradentes, aí eu fui lá e entreguei flor pro Málaga. Foi muito engraçado. E como é que foi essa amizade de mais de 20 daí anos? Nós nos apaixonamos, eu, a família dele, inteirinha, né? Eu já era amiga da Henriette, a irmã dele. E a Terezinha Assad era minha supervisora, ela era na escola, coordenada, secretária na escola, onde nós dávamos. Nós éramos professor que seria o professor substituta. Então e aí começou a amizade assim. Aí comecei a frequentar, depois eu fui fazer faculdade de Direito e peguei uma amizade muito grande com uma pessoa que eu considero irmãozão meu, que é o Clemenceau, irmão do Málaga. Aí não tem como, eu fiquei muito amiga da família inteira. De todos, de primo, eu frequentava a casa. Então ficou aquela coisa muito arraigada, né? Como até hoje. E para você, qual a importância dele para Jacareí como prefeito e como deputado? O Málaga foi um revolucionário em Jacareí. O Málaga foi, porque naquela época o prefeito não tinha carro oficial, não era secretário, era diretor, e como a prefeitura era muito pobre, então ele improvisava, né? Ele pegava o primo para ser diretor, porque ninguém queria, tinha enchente, era um horror. Mas o Málaga conseguiu, ele conseguiu o Parque Santo Antônio, que foi inteirinho urbanizado por ele. Ele construiu lá no Parque Santo Antônio a Escola Tito Máximo, que na época foi a maior escola oficial, escola pública oficial do Estado de São Paulo, da rede pública. Ele iluminou toda aquela região da Getúlio Vargas, o Clube de Campo, terminou essa obra toda. E o Málaga, proporcionalmente ao que hoje os prefeitos têm recursos, para mim e para aqueles que acompanham a administração pública, foi o maior prefeito da história de Jacareí. Isso não tem dúvida nenhuma. E prefeito jovem, com 29 anos. Né? Prefeito jovem, visão aberta, tanto que no começo, no jornal, eu criticava, né? E por causa dele não dava verba para o teatro, tinha um grupo aqui, o TEJA, né? Do Teatro Estudantil de Jacareí, e eu brigava porque o pessoal precisava de dinheiro para o teatro, então eu fazia altos artigos criticando o prefeito, que não ajudava o teatro. Aí um dia eu falei não sei o que eu escrevi no jornal, e ele saiu lá da prefeitura, e era assim, ele foi lá, sentou, estava na mesa trabalhando, ele entrou na redação, sentou, escreveu e falou assim, Jair, Heloísa, aquilo que você falou não é isso não, vou escrever minha versão. Depois me deixou lá. Ele mesmo foi. Ele mesmo ia, conversava. O Málaga era muito aberto, não era perseguidor, era aberto, era alegre. Tinha uma grande paixão em comum com você, que era o Corinthians, né? Isso aí já é questão já de extrapola, é quase uma religião, né? Como eu sempre digo, o Corinthians é religião, o resto é futebol. E quais são as grandes histórias que você tem dessa época? Não só com o Malek, mas dessa época do Diário? O Ulisses me contava que quando ele começou no jornalismo, quando ele foi fazer a primeira matéria dele, se não me engano, na Gazeta, porque ele fez a Casper Libre e a Gazeta era o jornal também, eles mandavam tudo para o pessoal fazer estágio lá. Diz que o primeiro texto dele foi trabalhar lá, o editor rasgou a matéria dele, jogou no lixo. Se fizesse uso hoje, o cara tem crise de nervo, entra em depressão e vai na justiça. Agora, como é que você pode trabalhar com uma massa profissional dessa? Tudo cheio de melindre, de toque,